Eu quero começar o programa de hoje lendo um texto que eu escrevi ontem e publiquei no meu blog e que traz algumas reflexões em relação ao pensamento, a importância do pensamento e a maneira como nós muitas vezes nos apoiamos única e exclusivamente numa estreita racionalidade como base, né, para tudo que nós somos. Eu assumo a minha condição de um cara bastante racional e isso, às vezes até exageradamente. Isso me torna cético em muitos aspectos da vida, porque eu considero a racionalidade um caminho absolutamente importante. Passar por ela faz parte. Eu acho que a gente não pode assumir posições na vida única e exclusivamente baseados na intuição ou em qualquer outra subjetividade que não seja filtrada também pela nossa racionalidade. O pensamento não é um anexo estragado, corrompido, né, dos seres humanos. Pelo contrário, assumir essa condição de corrupção no nosso anexo de pensar é o que dá fomento para fanatismos, para extremismos, para fundamentalismos. Essa é a base do discurso. Não pense, creia. Não reflita, siga. Não questione, obedeça. E eu acho isso absolutamente complicado. Agora, a racionalidade ela vai nos levando para alguns pontos da caminhada, inclusive pontos que paradoxalmente até a relativiza, porque a minha racionalidade é absolutamente importante no meu caminho. No entanto, ela não é todo o meu caminho. Existem sentidos, existem percepções, existem sinapses que você acaba fazendo que não necessariamente passam por uma linha ou por um caminho linear de racionalidade. Eu acho que um dos problemas, não é de hoje não, já no século XIX os seres humanos assumiram essa condição, deslumbrados inclusive pelo próprio avanço da ciência, como se a ciência fosse trazer todas as respostas. Pode ser que um dia isso até aconteça, as respostas mais inquietantes, né, sejam esclarecidas pelo desenvolvimento da ciência, mas eu penso que nós estamos absolutamente distantes disso, porque as nossas questões não são matemáticas. Elas não se aplicam a fórmulas. As questões mais básicas dos seres humanos são muito mais sutis, são muito mais subjetivas, são muito mais essenciais do que o pragmatismo do estudo científico. Especialmente nas ciências psicológicas no século XIX se abria uma fresta, né? Foi aí também um momento do desenvolvimento bastante intenso do próprio ateísmo, especialmente na Europa, onde se substituía então a crença em Deus ou a crença em algo transcendente por algo racional, por algo pragmático. Não penso também que deve-se fazer essa transposição. Eu acho que uma coisa não substitui a outra. As pessoas podem crer no que quiserem. Podem crer em Deus, na pátria, na família, no amor e sei lá, né? No que quiser. E essa crença, ou na poesia, ou na literatura, enfim. E essa crença vai se projetar num campo de efeito muito mais subjetivo do que no campo pragmático das letras, do academicismo, né, das fórmulas e tal. Mas hoje me parece que a gente está voltando para esse tempo. Porque, bom, eu falei do século XIX, isso depois foi diminuído, porque o ser humano viu que não foi respondido, né, que não era suficiente, que a ciência mantinha lacunas abertas, e a partir de então as religiões mais místicas e orientais começaram lentamente a ocupar um espaço até então absolutamente predominado melhor, pela religião judaico-cristã. Anos 60, anos 70 especialmente, foi um tempo de muita expansão de misticismos, tanto é que nesse tempo líderes carismáticos e místicos, né, superabundavam. Osho é um exemplo desses, que veio depois, mais para os anos 80, fim dos 70 e outros, né? Fazendo um parênteses, inclusive, ontem eu estava vendo alguns comentários no YouTube sobre o documentário Wild Horse World, não me lembro, que conta a trajetória, acho que é World, né, do Osho e dos seus fiéis nos Estados Unidos, e eu estava vendo a dificuldade que as pessoas têm de assumirem imperfeições, né, lados humanos. A maioria das pessoas diziam, não, mas estão criticando o Osho, mas não veem como ele era um cara iluminado, justificando tudo, como fazem com Lula atualmente. A coisa do líder carismático com discurso mobilizador, que só pode ser encarado ou como demônio ou como santo, né? Não existe a condição humana, até porque esses próprios líderes se colocam nessa condição.
não propriamente, abre aspas aqui, a culpa é dos seguidores. É uma posição sempre aberta no coração das pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas. As pessoas sempre projetam alguma expectativa para que alguém, ou algo, ou uma crença ocupe aqueles vazios. Na minha opinião, esses vazios sempre existirão. Nada nem ninguém pode ocupá-los, porque esses vazios geram em nós o contraste, que nos faz movimentar. E com isso, doses de ceticismo, de incredulidade, até de tristezas e até de desesperanças em relação à vida têm o seu espaço, que assim como o outro lado não podem predominar. Não é só luz e não são somente sombras, mas o equilíbrio que nos mantém em movimento. No entanto, por conta disso e pela inaceitação dessa condição nublada e escura que todos nós carregamos, a gente fica buscando compensá-la, né, na presença de um ser carismático. Então aparece o líder místico, político, seja lá de qual área for, às vezes até o chefe, às vezes até a empresa. Tem gente que se coloca, tenta ocupar isso. E aí a gente projeta sobre essa ocupação, né, a imantação, a projeção de luz, o iluminado, o incontestável, o soberano, o Deus, a postura de Deus. Se algo ou alguém, seja uma instituição, seja uma pessoa, seja lá uma ideologia, enfim, não pode ser contestado, né, já ocupou uma posição enganosa, uma posição doentia. Essa é a grande questão. Eu acho que até um meio para você mesmo fazer essa autocrítica, né? O meu pai pode ser contestado? Minha mulher, meu marido, meu amigo, meu líder político, meu líder religioso, pode ser. E não é essa contestaçãozinha assim do tipo, claro, todos nós somos humanos, todos nós erramos, cometemos erros, claro, mas vem cá, qual? Você consegue enxergar que há sombras ali, imperfeições, limites, enfim, desvios de caráter, inclusive? Você consegue? Na minha opinião, o amor se baseia nisso também, no reconhecimento das falhas, das sombras, das imperfeições, dos desvios e também das virtudes, das belezas. E eu amo a pessoa consciente disso. Bom, mas as sombras não foram preenchidas, né? E aí os seres humanos, aí nos anos 80, 70, 60, se projetaram mais na direção dos tais líderes carismáticos, místicos ou políticos ou religiosos, enfim. Só que a gente está voltando agora para essa coisa do século XIX da ciência. A ciência passa a legitimar, porque nós fizemos avanços nas ciências. E obviamente que as ciências abrem frestas de percepção, como tudo na vida. E hoje em dia a física quântica, né, foi colocada num patamar que o estudo da física quântica jamais propôs, jamais indicou, jamais se colocou, mas descobriu-se aí uma outra maneira, uma outra linguagem de substituir a crença mística pela crença, abre aspas, pragmática e científica. Então, usa-se hoje, infelizmente, a física quântica como um discurso, como um chamariz, né, como uma proposta para palestras, para pessoas que enriquecem, que propõem você, será o que você quiser, pense que não você. Tem um monte de exemplos aí no mundo, né, de gente que usa a física quântica como discurso, abre aspas, religioso. Infelizmente, essa consciência não se instalou ainda na mente das pessoas, apesar de tantos e tantos anos, de tanto tempo, de tantas e tantas experiências, de que eu posso manter crítico, racional, e isso não me transformará necessariamente num cético pragmático ou patológico. Por outro lado, eu posso manter em mim a minha subjetividade, a minha abertura transcendente, né? E isso não me tornar um alienado, um místico que acredita em duendes, por exemplo. Então, ou na Terra plana, né? Esse equilíbrio é muito complicado. Então, baseado nisso, eu escrevi um texto ontem, publiquei no meu blog, no blog do flaviosiqueira.com, e eu queria até para a gente continuar nessa conversa, ler para você. O texto diz assim: tem um vídeo circulando na internet onde o escritor motivacional Augusto Cury explica a sua conversão à fé cristã. Você já viu esse vídeo, não? Por alguma razão própria, ele acredita ter sido o maior ateu de todos os tempos. Inclusive no vídeo eles comparam, ele diz, Nietzsche não chegava aos pés, Einstein não sei o quê, e aí ele vai dando uma série de exemplos para dizer que ele era o maior ateu de todos os tempos, obviamente tentando forçar nesse ponto
para que a compensação adiante ali, quando falará da sua conversão, seja mais espetacular, né? E aí ele diz que, sendo o maior ateu de todos os tempos, por meio de um método científico desenvolvido por ele próprio, chegou à racional conclusão de que Jesus é Deus. E desde então tornou-se um convertido. E aí ele explica, eu não coloco isso no texto, mas ele explica que ele fez uma série de estudos do comportamento, das respostas, da maneira como ele lidava com as pessoas. E aí ele chegou a uma conclusão inquestionável, né? Ninguém seria capaz de chegar a essas respostas se não fosse Deus. Eu acho um pouco exagerado. É uma conclusão absolutamente subjetiva, né? No entanto, e outra também muito pouco embasada, né? Muito pouco. Como é que eu posso fazer um perfil psicológico profundo de alguém com poucas referências históricas? Eu não estou entrando aqui no mérito da conclusão dele, eu estou entrando no mérito dos argumentos dele. De qualquer maneira, foi a conclusão. Palavras cientificamente esculpidas para encontrar eco nos corações de quem precisa dessa chancela. Um grande entre aspas, pensador, o maior de todos. Segundo ele, rende-se e assume a fé cristã. Ele descobriu a verdade. É claro que esse tipo de argumento só serve, né, para pessoas que têm a mesma fé e que querem um embasamento, e justamente por não terem a fé. Se eu preciso do embasamento de alguém que se diz grande, para que então eu diga, segundo a grandiosidade do fulano, eu creio ou descreio disso, então eu nem creio nem descreio. Eu estou me baseando em alguém que se coloca num patamar acima para usar um argumento, uma chancela para aquilo que em mim não é verdade. Isso existe muito, né? Isso existe muito, e obviamente como alguém esperto e vendedor como o escritor, ele se coloca nessa posição que lhe remeterá a uma posição um pouco mais conceituada na mente dos seus seguidores. O ateu é mau, o cristão é bom, a fé é certa, a dúvida é errada. São ideias embutidas em sua fala. Mas acontece que ninguém é capaz de viver somente de certezas. E as dúvidas são importantes para gerar contraste. Já reparou como a gente fica cego quando nos expomos à pura luz? Fique olhando para o sol durante algum tempo. Fique 1 minuto olhando para o sol. Quando você voltar os olhos para outro lugar, você vai enxergar menos. A pura luz gera cegueira. Assim como a absurda escuridão, a plena escuridão. Cegueira branca e cegueira escura. A exposição direta tanto a um quanto a outro tira a nossa perspectiva de olhar por uma única razão. A nossa perspectiva de olhar, a construção do nosso olhar é gerada também pelo contraste. Cegueiras absolutas nos tornam arrogantes. Pensamos ser conhecedores da verdade como se ela coubesse em nossos pensamentos. A verdade que cabe nos meus pensamentos fica do tamanho deles. E os meus pensamentos são pequenos, porque eu sou. Meus pensamentos são fragmentados, porque eu sou. Claro que sou, como o Cury, como você, como todos nós, porque nós somos seres do tempo. Nós precisamos da mídia, tempo, passado, presente e futuro. A mídia histórica. Nós somos seres influenciados quimicamente pelos nossos pensamentos, historicamente, culturalmente, a geografia onde estamos, o tempo onde vivemos, as pessoas que convivemos, as experiências que eu passo hoje na minha vida. Tudo isso, de alguma maneira, modela o meu pensamento, por isso ele não é absoluto. Os pensamentos, ou melhor, não apontam para verdades, por isso mesmo, né? Eles apenas nos revelam e movimentam e viram outra coisa. Os pensamentos que eu tenho hoje provavelmente serão diferentes dos que eu terei amanhã, e são diferentes dos que eu tinha ontem. Mais uma vez por essa razão, porque o pensamento só aponta para mim. O pensamento é absolutamente importante, mas sabê-lo importante faz com que eu volte minhas lentes para onde estou. E não necessariamente para que aponte para um lugar dizendo, é ali porque eu penso que é assim. Eu acreditei, cheguei a essa conclusão, então é. É para mim. Me aponta. Mas não necessariamente para você. Quantos fatores, eu comparei agora o pensamento ao vento. Quantos fatores desencadeiam o vento? O relevo, a temperatura, a pressão do ar, a umidade, os corredores formados por corpos, muros, prédios, casas, os deslocamentos. O vento que nos toca e não sabemos o que virá depois. Onde é que o vento nasce ou morre?
Eu não vejo o vento a não ser que ele me toque ou toque um objeto. Eu posso apontar e falar, olha como está ventando. Mas eu não estou vendo o vento. Eu vejo só o movimento daquilo que é tocado por ele. Onde é que nasce e morre o pensamento? O cientista, antes de tudo, deve ser um curioso. Caso contrário, a sua arrogância vai pôr fim às descobertas. Um cientista que chega a uma resposta vai se deparar com outras dúvidas inevitáveis e até então desconhecidas. Ele só chegou àquelas dúvidas porque antes descobriu algumas respostas. É assim que a ciência, por exemplo, evolui. Então segue o caminho. Ele ainda não chegou. A ciência não é um destino, é um horizonte. A ciência é um caminho, não é um ponto de chegada. Um filósofo que acredita saber deixou de ser filósofo. Ele formula respostas, as defende como teses e se apropria delas. É a minha tese, é a minha especialidade. É um doutor. Vai ter seguidores, mas perdeu a dimensão da dúvida. Perdeu a dimensão da própria filosofia. E a espiritualidade. Eu tenho dificuldades em pensar a espiritualidade sem perplexidade, sem o encanto pelo mistério, sem as dúvidas, sem o olhar de criança, sem o olhar de menino. Eu não tenho nenhuma intenção de substituir isso por um pragmatismo sábio, daquele que agora conhece, aquele que agora sabe, aquele que agora descobriu. Não é possível, até porque é exemplo da ciência, uma espiritualidade que chegou lá, que é ponto final, deixou de se movimentar, deixou de ter, deixou de evoluir, inclusive, de se autoconhecer. Espiritualidade possível de ser dissecada por meios científicos, sejam quais forem, são reduzidas ao que cabe em uma linguagem. A própria física quântica é um exemplo disso. Vento estocado, como diria a filósofa. Nós queremos controle e o pensamento nos dá essa ilusão. Agora eu sei. E se o que eu penso é, se você pensa diferente, o que pensa não é. Me cabe te convencer. O pensamento é importantíssimo, mas é por meio da racionalidade que eu concluo os seus próprios limites. Paradoxo. Seus, eu digo, dos próprios pensamentos, né? Humilde, então, até por falta de escolha, eu abro mão do controle. Bastam as gentilezas. O vento. O gentil não será o maior de todos. O grande pensador, o maior ateu de todos. O maior pensador, o maior escritor, o maior religioso, o maior cristão, o maior, comparando, o maior, o grande. O vento não é assim. A gentileza não é assim. A lógica da gentileza me torna o menor. Porque agora, sendo gentil, eu sirvo, eu cuido, eu presto atenção. E isso basta. Como o vento. O vento me toca e eu não vejo. Ele me movimenta e segue o caminho. E eu não sei para onde ele vai. O meu pensamento o reconhece, mas não se apropria dele como se apropriaria. E como é que poderia ser diferente? Eu acredito na verdade, eu sim, acredito no absoluto. Eu acho que há uma espécie de lógica nas dinâmicas da vida que é tão ampla, que é tão profunda, tão mais complexas do que os meus pensamentos. O meu pensamento aponta, mas não se apropria. Quem descobre a verdade e sobre ela projeta uma linguagem que tenta defini-la, claro que vai impressionar alguns, vai vender livros, vai dar palestras, mas vai diminuir a verdade. Viverá em ambientes assépticos. E geralmente esse ascepticismo é construído pela moral, pela ética, pela linguagem, pelo discurso, pelos dogmas, pelo comportamento. E sendo assim, jamais vai se expor ao vento. Assumirá o controle. Mas o vento é selvagem demais. O vento não respeita os meus pudores, não respeita as minhas verdades, não respeita as minhas fórmulas científicas. O vento vem e destrói furacões, vendavais, destrói cidades, destrói certezas, destrói arrogâncias. O vento me lembra, inconvenientemente, que eu não estou no controle. Eu me lembro aqui em Porto Alegre, em 2016, houve assim, a passagem de eu não sei se eu posso considerar um furacão, um tufão, algo do tipo, que destruiu assim muito na cidade. Foi uma experiência única. Eu me lembro que no dia seguinte eu saí na rua e tomei um susto assim de ver a cidade muito destruída.
praticamente não tinha árvore em pé, portões de prédios, uma loucura. E eu fiquei pensando isso. Eu sempre penso, quando chove demais ou coisas do tipo, nós construímos as nossas fortalezas, sobre elas depositamos as nossas certezas, mas basta um vento, um vento um pouco mais forte talvez, para que as nossas arrogâncias, as nossas fortalezas, as nossas certezas sejam relativizadas. Basta um vento. Ele lembra inconvenientemente que não estou no controle. Bagunça tudo. E depois ele vai embora.